Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que és Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, verso 13 ao 16. Bom dia, queridos amigos e amigas do movimento espiritual do jejum e oração. Com esse texto eu quero dar início à nossa nova série ao longo das próximas quartas-feiras, O Incomparável Cristo. Queridos amigos, o mundo possui grandes homens e mulheres que marcaram a história com seus grandes feitos e exemplos de vida. Desde o ambiente acadêmico, onde muitos se destacam pelo seu conhecimento, onde várias pessoas ganham prêmios Nobel, até o ambiente religioso e espiritual. Passando por todas as áreas, temos grandes vultos que impressionam a história por tudo aquilo que eles fizeram. Buda, Maomé, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, são apenas alguns nomes na lista quase que interminável de pessoas que se tornaram celebridades modernas ou antigas, como Alexandre o Grande, que marcaram a história e que até hoje estão registradas nos anais de todos os tempos. Quero perguntar a você, o que é que distingue Cristo destas pessoas? A pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, aquele que você e eu temos como nosso Salvador. Qual é a diferença entre ele e esses grandes nomes, apenas alguns dos que eu citei aqui? Muito bem. Por que você e eu devemos imitá-lo? Eu quero responder essa e outras perguntas relacionadas ao incomparável Cristo no jejum de hoje e ao longo dos nossos próximos jejuns nas quartas-feiras. Então eu convido você que é apaixonado por Cristo. Eu convido você que é cristão. Eu convido você que gosta de estudar a Bíblia. Eu convido você que ama ouvir e contar as histórias do Novo Testamento a participar comigo, a partir de hoje, anotar, guardar todos esses textos, todos os áudios e compartilhar também com as pessoas que você quer que tenham um conhecimento cada vez mais profundo da pessoa de Jesus Cristo. Hoje, para iniciar o nosso jejum especial, eu vou falar sobre Cristo como sendo o nosso modelo. Você e eu vamos passear em alguns textos maravilhosos. Como você sabe, o nosso jejum ele é trabalhado em 4 pilares principais: comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional de Cristo, comunidade com um ambiente saudável e missão atrativa. Hoje, eu quero mostrar a você que estas 4 ênfases estão relacionadas na vida de Cristo dentro daquilo que nós vamos estudar hoje pela manhã. Quero convidar você a enviar o seu pedido de oração especial para que eu compartilhe aqui com os meus amigos, os guardiões do jejum, que vamos interceder juntos com você. Como você sabe, a cada jejum eu coloco alguns propósitos especiais para nós estarmos intercedendo. E hoje eu quero colocar 2 propósitos. O primeiro propósito, queridos amigos, eu quero que você e eu oremos para que o Senhor nos use para salvar uma pessoa para o reino eterno ainda este ano. Eu quero que você ore para que Deus te use para salvar uma pessoa para o reino eterno esse ano. E o segundo propósito, eu quero que você e eu estejamos intercedendo
por todas as pessoas que estão internadas devido a essa pandemia. Oremos pelos médicos para que eles encontrem a cura. Oremos pelas nossas autoridades que precisam de discernimento. Oremos também pela própria população que muitas vezes leva a essa situação com total descuidado e descompromisso. Deus precisa continuar tendo misericórdia. Então, daqui a pouquinho, às 6 horas da manhã, você vai receber a primeira lâmina. Quero convidar você a compartilhar no seu status. Compartilha também nos grupos que você faz parte. Se você quiser adicionar algum amigo, manda para a gente o contato dele. Nós vamos adicionar para que ele receba a bênção de hoje. Quem fala com você é o seu amigo Wellington Ribeiro. E até o meio-dia estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. O mundo vive uma verdadeira crise de identidade. Os valores estão invertidos por todos os lados. Não precisa ser nenhum expert para perceber isso. Não precisa você ser um velho cabeludo, de cabelos brancos, né? Ou barba grande. Ou se você for uma mulher de cabelos brancos, não precisa você ser muito idoso para você perceber isso. Basta você olhar como anda a sociedade, basta você ligar o televisor e em poucos minutos você vai perceber que existe uma crise de identidade generalizada. Pessoas hoje que possuem dinheiro, pessoas que a mídia projeta como sendo um grande padrão a ser seguido, curiosamente são exatamente pessoas que não têm nenhuma ou muito pouca consideração e respeito à palavra de Deus. Artistas de filme, de novelas, esportistas das mais variadas modalidades, celebridades, youtubers, né? Ou, quem sabe, influenciadores digitais, como está na moda desse momento. Agora, quem é que você e eu devemos ter como um grande modelo a ser seguido? Você e eu precisamos ter muito cuidado, porque existe uma máxima no universo que diz que aquilo que você e eu contemplamos, nós, em certo sentido e em determinado tempo, acabaremos nos tornando semelhantes. Por isso você e eu temos que ter muito cuidado e precisamos da direção divina para escolher exatamente o que e a quem e quando imitar. Eu me recordo que quando me contaram que o Brasil ganhou a Copa, de 70, naquela época aqueles grandes astros, Pelé, Rivelino, Tostão, muitos meninos começaram a andar com as pernas tortas no campo de futebol, porque Garrincha, ele andava com as pernas tortas, E eles queriam então imitar o seu grande ídolo, imitar a ponto de parecer com ele, até mesmo na forma de andar. Queridos, você e eu precisamos de ter modelos, exemplos a quem devemos imitar. Os nossos pais são modelos, pessoas mais experientes em determinadas áreas da vida são modelos também que devemos imitar. Agora, acima desses modelos, acima dessas referências, nós encontramos e precisamos colocar uma pessoa em especial. E essa pessoa é o incomparável Cristo. Veja o que diz esse texto, ajudando-nos já agora a desdobrar sobre o plano que vamos estudar hoje, a quem devemos imitar. Acaso vocês indagam, irmãos e irmãs, que modelo imitarei eu? Bom, não vos indico grandes homens, homens bons, mas o Redentor do mundo. Caso queiramos ter o verdadeiro espírito missionário, precisamos imbuir-nos do amor de Jesus. Precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, cultivar-lhe o espírito de mansidão e humildade
e andar em suas pegadas. Que extraordinário, não é, amigos? Se você fosse indicar uma pessoa para que fosse imitada, que pessoa seria essa? A quem você colocaria como sendo um padrão a ser desejado, a ser almejado, a ser literalmente idolatrado? Talvez na sua mente pudesse passar vários nomes de pessoas, mas será que Cristo seria lembrado por você? Será que esse seria o primeiro nome na sua lista a ser imitado? Isso me chama a atenção para refletir, ainda mais porque você e eu fazemos parte de uma religião denominada no mundo como cristã. E a religião que é considerada como cristã, que engloba várias denominações, vários tipos de igreja, elas têm Cristo como sendo o seu fundador. O curioso e intrigante é que mesmo Cristo sendo o seu fundador da religião cristã, muitas pessoas não imitam o seu modelo. Já parou para pensar um pouco nisso? E a pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte: você está mais preocupado com os dogmas e crenças e doutrinas da sua igreja? Ou você está mais preocupado em se tornar semelhante a Jesus? Vamos orar? E eu quero que nesse primeiro momento você lembre dos nossos dois pedidos, dos nossos dois propósitos, e que também você fale com o Espírito Santo sobre a quem você deve imitar. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus certa vez à sua plateia. No primeiro momento, você e eu vimos que precisamos colocar Cristo como sendo o nosso modelo. Não são simplesmente seres humanos bons, ou eloquentes, ou inteligentes, ou dotados de uma expertise diferenciada, mas Cristo. Ele como sendo o fundador da nossa religião. Você e eu precisamos desejar ser iguais a Ele a cada respiração do nosso coração. Diante disso, você pode me perguntar, mas Wellington, eu não vejo Cristo aqui na terra. Como posso eu então saber como imitá-lo? Aonde posso buscar a referência para poder me espelhar, para poder amar, para aprender exatamente a ser como ele era? Queridos, louvado seja Deus, porque ele não nos deixou à deriva, não nos deixou em um caminho escuro, muito pelo contrário. Em Salmos capítulo 119, verso 105, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o livro que pode e quer iluminar o seu caminho. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fechada, é um livro comum como todos os outros. Você pode até colocar a Bíblia ao lado de um gibi, que ela fechada tem exatamente o mesmo valor do que um gibi ou um jornal. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia aberta, ela se torna literalmente para mim e para você a palavra de Deus. E é exatamente nesse contexto que você e eu devemos buscar nas Escrituras Sagradas conhecer a história de Cristo. Qual foi a última vez que você se encantou com um dos milagres de Jesus? Você saberia contar um pouco da história dele? Você saberia recitar alguns versos de algumas falas que ele teve quando esteve aqui na terra? É triste e trágico ver que hoje cristãos modernos gostam de ler muitos outros livros,
gostam de ouvir muita música e até mesmo ouvir sermões na internet. Mas eles, por si só, não abrem a Bíblia para estudar. Queridos, isso é um grande erro que as pessoas cometem. Você e eu, já disse isso aqui, você e eu não podemos terceirizar a nossa espiritualidade. É bom ouvir sermões, é bom ouvir uma boa música, é bom ler vários livros, até mesmo para que você tenha uma visão diferenciada da vida. Porém, não devemos permitir que todas essas coisas substituam o estudo da Bíblia que você e eu devemos ter de forma íntima, particular, constante e regada com oração. Deus quer se revelar a mim e a você. Deus quer falar comigo e com você. É intrigante como algumas pessoas dizem que não escutam a Deus e não obtêm respostas dele. Muitas vezes, o problema esteja exatamente na falta de leitura da Bíblia e na falta do hábito da oração. Você é alguém que é apaixonado pela Bíblia? Você realmente é alguém que ama a palavra de Deus? Você é alguém que quando escuta, quando lê a palavra, quer guardar no coração, se alimentando dela dia a dia para estar nutrido espiritualmente? E mais do que isso, é exatamente através do estudo da palavra que você e eu iremos conhecer o nosso modelo. Veja o que diz o texto. Nenhum homem, mulher ou jovem pode alcançar a perfeição cristã, negligenciando o estudo da palavra de Deus. Mediante acurado exame da sua palavra, obedeceremos à injunção de Cristo. Ó, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Este exame, preste atenção agora, este exame habilita o estudante a observar intimamente o divino modelo, pois as Escrituras testificam de Cristo. Posso ouvir você dizer amém? Glória a Deus. Então, se você e eu queremos conhecer o nosso modelo, precisamos ir desesperadamente, incansavelmente, buscar conhecê-lo através das Escrituras Sagradas. Vamos orar? E nesse momento de oração, eu quero que você ore e peça ao Espírito Santo que produza dentro de você um desejo mais ardente de amar e estudar a palavra de Deus. Uma das coisas que distingue Cristo de todos os outros seres humanos está relacionado ao plano da salvação. O primeiro texto que eu li hoje no nosso áudio inicial, que fala exatamente sobre a afirmação de Pedro sobre quem Jesus Cristo é, revela exatamente a dimensão da diferença entre ele e você, entre ele e toda a raça humana. Cristo é o Criador e eu e você somos criaturas. E como sendo o nosso Criador, após a existência e a entrada do pecado na nossa vida, houve então a necessidade de um Salvador. E uma criatura não pode salvar ou redimir outra criatura, somente o Criador. Por isso, Cristo então assume a forma humana, sem pecado, sem a hereditariedade do pecado, assim como Adão, e se torna o nosso substituto. Ele se torna o segundo Adão, e através da sua vida imaculada, perfeita, santa e consagrada, ele estabelece assim o fundamento da salvação,
que seria exatamente o sacrifício, a entrega da sua própria vida. Cristo, meus queridos amigos, é de longe o homem mais misterioso, maravilhoso, grandioso de toda esta terra. A mente de Cristo, ela é simplesmente intrigante, como diz o Dr. Augusto Cury na sua coleção, onde ele fala sobre o mestre dos mestres, onde ele, de forma muito linda, maravilhosa, iluminada pelo Espírito Santo, discorre sobre a personalidade de Cristo Jesus. Aconselho você a comprar essa coleção, O Mestre dos Mestres, do Dr. Augusto Cury. Você irá se encantar em como ele descreve a pessoa maravilhosa de Jesus. Veja, olha o que diz esse texto sobre o plano e o fundamento da salvação. E por que é importante você e eu vermos esse texto? Porque ele vai colocar você e eu em uma dimensão que muitas vezes nós não levamos em conta quando estamos falando de Cristo como sendo o nosso modelo. O fundamento do plano da salvação foi estabelecido em sacrifício. Jesus deixou as cortes reais e tornou-se pobre, para que por sua pobreza fôssemos enriquecidos. Queridos, alguma vez você já parou para pensar tudo que Jesus Cristo teve que abrir mão e deixar no céu para vir sofrer nesta terra por você? Você consegue imaginar a glória na qual ele era rodeado? Você consegue imaginar como era o trono dele? Você consegue imaginar como era a adoração que ele recebia de todos os seres não caídos? Você consegue imaginar como era a paz e a harmonia que habitava ao redor dele no céu? Você consegue imaginar como era a sua coroa, as suas vestes? Você consegue imaginar como era o brilho dele? Você consegue imaginar a alegria toda que vivia no céu, que existia antes dele vir a este mundo? Jesus deixou as cortes reais por você. Por isso ele é incomparável. Por isso ele é inalcançável. Porque ele deixou algo que você e eu nunca seremos capazes de deixar. Sabe por quê? Porque nós não nascemos no céu. Porque nós não somos Deus. Porque nós não fomos revestidos da glória perfeita. Tudo que você e eu conhecemos é o pecado. Tudo que você e eu temos da nossa justiça, dos nossos atos, são trapos de imundícia. Por isso, nós nunca conseguiremos nos comparar a Ele. Porque o que Ele deixou, você nunca terá que deixar. E isso precisa encher o seu coração de gratidão e precisa colocar você e eu no ambiente certo de submissão, de humildade, de dependência, de amor e de abnegação. Olha o que diz o texto. Todos os que participam desta salvação, adquirida para eles por tão infinito sacrifício do Filho de Deus, seguirão o exemplo do verdadeiro modelo. Cristo foi a principal pedra de esquina e sobre este fundamento devemos nós edificar. Cada um deve possuir espírito de altruísmo e negação do eu. Eu quero orar por você agora. E eu quero orar junto com você. E nesse momento de oração, eu quero que você louve a Jesus Cristo. Eu quero que você tente imaginar tudo o que Ele deixou no céu por amar você. E que você dê uma oração de gratidão ao nosso modelo.
Estamos avançando em nosso jejum de hoje e eu tenho absoluta certeza que você tem sido abençoado. Pelo menos eu estou sendo muito abençoado pelo estudo de hoje. E eu quero lembrar você que esta é apenas a primeira quarta-feira de muitas outras que teremos, onde nós vamos analisar o nosso incomparável Cristo. E por falar em Cristo, eu fico pensando como as pessoas que estavam perto dele se sentiam quando ele estava pregando os sermões, quando ele estava curando alguém, ou até mesmo quando ele estava dando atenção às pessoas que eram desvalidas, às pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Cristo, queridos amigos, era alguém que, aonde ele estava, uma influência santa tomava conta do lugar, porque dele emanava exatamente esse senso de santidade, a ponto de que em determinado momento, quando Jesus estava com Pedro, e olha que Pedro já estava com Cristo fazia um bom tempo, ele fala: retira-te de mim, porque Pedro sentiu exatamente o senso da santidade, da pureza, da divindade de Cristo. Eu fico impressionado e fico maravilhado e desejo viver isso em minha vida. E eu quero que você também tenha este mesmo desejo. Afinal de contas, você e eu somos cristãos, discípulos de Cristo. E veja, e o fato de você e eu sermos discípulos de Cristo deve afetar todas as áreas da nossa vida. A maneira como você e eu conversamos, a maneira como você e eu nos vestimos, as nossas ações. Queridos amigos, eu fico às vezes imaginando como Cristo olha para a humanidade. Não que eu seja perfeito, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes eu fico imaginando como ele observa o comportamento de algumas pessoas, inclusive pessoas que estão em uma igreja, denominações cristãs, como é que elas se comportam a partir do evangelho. E eu fico imaginando como Cristo olha lá de cima. Vou dar um exemplo a vocês. Algum tempo atrás fiquei sabendo de uma denominação que no salão da igreja, o que era chamado o salão dos jovens, eles aos sábados à noite colocaram um jogo de luz, contrataram um DJ e eles faziam uma boate aonde os jovens da igreja dançavam lá dentro da igreja, e o argumento era exatamente que para que os jovens não fizessem lá fora, pudessem fazer ali na igreja, aonde só tinha os irmãos. E eu fico imaginando como é que Cristo olha essas situações. Agora, além disso, eu fico imaginando também como é que Cristo olha as situações individuais do meu comportamento, do seu comportamento, no nosso cotidiano. Será que você e eu temos a dimensão do senso da presença de Cristo ao nosso lado, ou até mesmo o senso da presença do Espírito em nossa vida? Gostamos muito de falar que somos templos vivos do Espírito Santo, mas será que temos a consciência real do que isso significa? Que deve emanar da nossa vida uma influência santa? Veja o que diz esse texto. As palavras, o vestuário e as ações devem testemunhar de Deus. Então, uma santa influência se espalhará sobre todos os que lhe estão ao redor, e até os descrentes tomarão conhecimento de que eles têm estado com Jesus. Caso alguém deseje que a sua influência fale em favor da verdade, que viva de acordo com a sua profissão de fé e dessa forma imitem o humilde modelo. Queridos, que texto poderoso, que texto poderoso. Eu fico imaginando
o poder do cristianismo, se nós vivêssemos isso. Você percebe aqui o grande desafio? Que aonde você e eu estamos, até os descrentes, até aqueles que não compartilham da nossa experiência espiritual, devem reconhecer que você tem estado com Jesus. Talvez nesse momento agora seja o momento para que você ore sobre isso. Já imaginou você ir ao posto de gasolina e a pessoa que te atende olhar para você e sentir a santidade de Deus? Já imaginou você estar passando pelo caixa do supermercado e a pessoa que está ali recebendo o seu dinheiro ou passando o cartão olhar para você e falar assim: nossa, eu sinto uma influência espiritual muito forte vindo de você. Já imaginou seus vizinhos falarem isso a seu respeito? Ou a pessoa com quem você dá bom dia na rua? Essa é uma influência que só vai ser adquirida quando nós imitarmos o nosso humilde modelo. Vamos orar por isso agora? Quero convidar você a continuar enviando o seu pedido de oração especial. Eu e os guardiões do jejum temos uma imensa alegria em orar junto com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você não precisa levar essa luta sozinho. Nós estamos aqui para compartilhar esses momentos de oração. Por isso, não tenha receio, pode enviar para mim o seu pedido e nós estaremos intercedendo junto com você pelas suas necessidades ou até mesmo por alguém que você ama. Então, manda para mim, tá bom? Manda para cá o seu pedido que nós estaremos juntos em oração. Imitar o modelo de Cristo, ele é um grande desafio por vários aspectos, né, amigos? E um desses grandes aspectos, ele ultrapassa até mesmo a nossa existência temporal desta terra. Porque eu fico imaginando quando Cristo veio, quando ele assumiu a forma humana e passou aqui ensinando os discípulos, ensinando a humanidade através do seu exemplo, o grande desejo dele de levantar os olhos dos seres humanos para aquilo que nós não conseguimos enxergar. Você se lembra que eu falei há poucos instantes de tudo aquilo que Cristo abriu mão no céu para que pudesse estar conosco aqui na terra? Lembra que eu falei? Pois é. Então, tendo isso em mente, você consegue imaginar a alegria que Cristo tinha em compartilhar tudo aquilo que é o reino dos céus? Tanto é verdade que você se recorda que há poucas semanas atrás nós falamos sobre um jejum, né, sobre as bem-aventuranças, e na maioria delas nós encontramos uma promessa de Cristo falando exatamente sobre uma recompensa poderosa, que era exatamente o reino dos céus, o reino dos céus. Você se recorda? Se você não se lembra, pode abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5 e você vai ver que na maioria das bem-aventuranças Jesus diz que está resguardado para aquelas pessoas que praticam aqueles emblemas do reino, o céu. Por isso, amigos, você e eu que estamos aqui hoje, cercados pelo secularismo, afogados no materialismo, temos um grande desafio: olhar aquilo que os olhos não podem ver, olhar com os olhos da fé. E para isso nós precisamos ajustar o nosso olhar para o céu. Quando você e eu olhamos no Novo Testamento, homens e mulheres que abriram mão de tudo, inclusive em Hebreus capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a galeria dos heróis da fé, ele discorre exatamente que esses homens e mulheres abriram mão de tudo que estava nessa terra e colocaram a sua expectativa na grande herança que estava por vir, na pátria celestial. Não somente na pátria celestial, mas também na esperança e a certeza da eternidade ao lado de Cristo.
E era por isso que eles conseguiam suportar as agonias, as agruras, o sofrimento, a perseguição desta vida, porque eles haviam simplesmente considerado tudo que esta terra poderia oferecer como sendo refúgio, como sendo escória, comparado com a sublimidade do que Cristo Jesus havia oferecido para eles. Mas eu pergunto a você nesta manhã de quarta-feira, as promessas que Cristo fez a você, elas já soam em seu coração, elas já batem, elas já soam aos seus ouvidos e caem em seu coração como sendo o bem mais precioso a ser adquirido? Porque se isso ainda não for uma verdade, você e eu ficaremos em dúvida sobre qual Senhor governará o nosso coração. E você se recorda muito bem que Jesus disse que em nosso coração não pode existir dois senhores, porque ou nós amaremos a um e desprezaremos ao outro. E dentro desse aspecto de colocarmos dois senhores em nosso coração, nós precisamos fazer de Cristo o nosso maior tesouro, porque aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Ei, ei, aonde é que está o seu coração? Aonde realmente pulsa o seu coração? Aonde realmente é que cada batida do seu coração marca o compasso? É realmente nas coisas do céu ou são aqui nas coisas temporais desta terra? Se o olho visar a glória de Deus, o tesouro será ajuntado lá em cima, a salvo de toda corrupção ou perda. E onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus será o modelo que procurareis imitar. A lei de Deus será vosso deleite, e no dia do ajuste final de contas, ouvireis as alegres palavras: Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero orar com você agora, para que nós ajustemos o nosso olhar para o tesouro incorruptível, que é exatamente o nosso Senhor Jesus. Existe uma realidade que você e eu iremos ter que nos preparar para conviver com ela. E sabe qual é? Porque ao mesmo tempo que você e eu buscamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, nós também nos tornaremos cada vez mais diferentes dos modelos que o mundo imita, diferente dos modelos que Satanás tenta colocar como sendo o padrão a ser seguido. E isso, queridos, irá criar um contraste entre a forma que você fala e a forma que os seus amigos falam, a forma como você se veste, a forma como eles se vestem, os locais que você frequenta e os locais que eles frequentam, o dia em que você adora a Deus e o dia em que eles adoram a Deus, como você usa os seus recursos financeiros porque você entende que é um mordomo de Deus e como eles gastam o dinheiro que Deus coloca na mão deles, como você cuida da sua saúde como um templo vivo do Espírito e como eles estragam e danificam o corpo que é o templo do Espírito. Então, inevitavelmente, começará a surgir um contraste entre a sua prática diária de vida e a prática diária dos outros também. E nesse momento você e eu vamos precisar de muito discernimento do Espírito Santo, para que você e eu não nos sintamos, primeiro, melhores do que eles, porque nós não somos melhores do que ninguém. E segundo, para que você e eu sintamos compaixão por aqueles que são diferentes.
Aqui é uma linha muito tênue e que muitas pessoas que vivem no cristianismo não conseguem discernir. Existem pessoas que estão dentro de uma religião, dentro de uma igreja, e não conseguem se associar para salvar outras pessoas que estão perdidas. Existem pessoas que acham e acreditam mesmo que a religião delas os torna melhores, mais merecedores dos favores de Deus do que para os outros. Que equívoco pensar desta forma. Porque no momento em que você e eu olhamos Cristo como nosso modelo, nós precisamos imitá-lo. E imitá-lo significa exatamente que Cristo era alguém que a presença dele causava um contraste incontestável com os líderes religiosos e com todos aqueles que estavam à sua volta. Mas ali tinha um negócio que era muito interessante. A unção do Espírito que Cristo tinha e que se manifestava nele através da santidade trazia o contraste de vida, só que esse contraste não expulsava as pessoas. Esse contraste atraía as pessoas para perto dele, para que pudessem viver e experimentar aquilo que ele estava vivendo. Olha o que diz o texto. A fim de satisfazermos as reais necessidades do povo, os austeros motivos dos princípios religiosos devem ser um poder controlador. Aqui está dizendo que você e eu não podemos satisfazer a necessidade dos homens e abrir mão dos princípios imutáveis da palavra de Deus. Já disse a você lá atrás que a palavra de Deus deve ser nossa regra de fé para encontrarmos o modelo perfeito de Cristo. E não podemos abrir mão do que está escrito ali simplesmente para satisfazer as pessoas com quem nós nos relacionamos. Você não deve abrir mão dos seus valores e simplesmente para agradar alguém, tomar cerveja, ou beber, ou fumar, ou frequentar locais de característica duvidosa que podem trazer riscos à sua saúde e à sua própria vida. Você e eu não podemos abrir mão dos nossos princípios e dos valores morais da palavra de Deus para agradar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos ou até mesmo os nossos chefes nos trabalhos. Quando cristãos e incrédulos são mantidos juntos, o elemento cristão deve ser assimilado pelo não santificado. Deve-se manter o contraste distinto e positivo entre ambos. Você percebe? Contraste distinto e positivo. Eles são servos de senhores diferentes. Uma classe se esforça para manter-se no caminho humilde da obediência aos mandamentos de Deus, o caminho da simplicidade, da mansidão e da humildade, imitando o modelo que é Cristo Jesus. A outra classe é em todos os sentidos oposto, da primeira. Então, queridos, esse caminho que eu estou chamando você para trilhar junto comigo é um caminho que vai trazer a sua vida e colocar você em evidência espiritual. Por isso você e eu precisamos estar ungidos pelo Espírito, para que essa diferença seja motivo de atratividade para os outros. Mas também não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que isso não causará uma certa oposição, porque como vimos nas bem-aventuranças, existem aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mas ainda assim, o Senhor está conosco e vale a pena seguir o modelo perfeito do Senhor Jesus. Que tal você e eu orarmos agora? Para que a diferença que existe da nossa vida com a vida dos outros seja um motivo de atração e não de afastamento. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso jejum. Ah! Passa rápido, não é mesmo? Olha só,
Agorinha era 5h30, quando você recebeu aí praticamente o primeiro áudio, né? Já são meio-dia. Como passa rápido. Mas sabe o que é, amados? É porque estar na presença do Eterno, o tempo voa, porque é o melhor lugar para que você e eu estejamos todos os dias. Que bom que você esteve conosco ao longo desse jejum. Eu fico muito feliz, agradecido a Deus, porque você e eu estamos iniciando essa nossa jornada espiritual em busca de sermos iguais ao nosso incomparável Cristo. Hoje foi apenas o pontapé inicial. Hoje a gente só começou a arranhar esse tema. Sabe por quê? Porque ele é inesgotável. Tudo que você e eu pudermos ler, estudar, discutir, conversar sobre Cristo, ainda será pouco. Inclusive a própria eternidade não será o suficiente. Olha que coisa mais contraditória. A eternidade não será o suficiente para desvendarmos todos os mistérios do nosso Deus. Amém? Eu louvo a Ele por isso, porque o céu será um local de intenso aprendizado e crescimento. E nós lá poderemos aprender do próprio Cristo todas as nossas experiências que hoje são situações que a gente não tem respostas. Veja, quando você e eu olhamos para Cristo como sendo o modelo, todas as vezes que você e eu olharmos para Cristo como sendo um ser incomparável, nós precisamos entender que este é o modelo a ser perseguido. Esse é o alvo que você e eu devemos mirar todos os dias. Quando você e eu entramos na sala 57, o nosso objetivo deve estar muito claro em nossa mente. O batismo do Espírito é exatamente para que Cristo se manifeste em nosso caráter. E amigos, realmente só é possível adquirir a semelhança deste modelo com a presença do Espírito Santo. Não há outra forma. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Se você quer ser igual a Cristo, não tenta fazer isso pelas suas próprias forças não, porque você vai se frustrar. Assim como eu já me frustrei, assim como milhares e milhões de cristãos que não sabem que Cristo só habita na nossa vida através do Espírito, hoje são frustrados. Pessoas que não conseguem vencer os pecados, pessoas que não conseguem abandonar ou vencer traços do caráter, pessoas que não conseguem mudar. Elas até conseguem conter a índole pecaminosa por um determinado tempo, mas depois, quando pecam, se sentem um lixo e ao invés de se aproximarem de Cristo, se afastam dele. Eu quero que você entenda, querido amigo, o que eu vou ler agora nesse texto, porque esse texto ele é muito mais do que revelador, ele é libertador. Olha o que diz. Preste atenção aqui, ó. Olha só como esse texto é poderoso. Quando o coração dos homens é abrandado pela presença do Espírito de Deus, eles são mais suscetíveis às impressões do Espírito Santo e tomam resoluções no sentido de negar o próprio eu e sacrificar-se pela causa de Deus. É quando a luz divina ilumina os escaninhos do Espírito com clareza e poder incomuns, que os sentimentos do homem natural são vencidos, que o egoísmo perde sua força sobre o coração e despertam-se desejos de imitar o modelo, Jesus Cristo, no exercer beneficência e abnegação. Que texto lindo! Lindo! Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Posso abrir meu coração? Eu passei décadas da minha vida dentro da igreja, sendo um cristão frustrado com o tipo de religião que eu vivia.
guardava os mandamentos de Deus, pregava, cantava, orava, estudava a Bíblia, dava estudo bíblico, ajudava muitas pessoas e me sentia frustrado. Sabe por quê, amigos? Porque eu não havia compreendido exatamente o que esse texto diz, que é a presença, o batismo diário do Espírito Santo, que iria me levar a um ambiente de conseguir imitar o meu modelo, que é Jesus Cristo. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui no final desse jejum. Se você quer pensar como Cristo pensava, é o Espírito Santo que vai fazer você pensar assim. Se você quer olhar como Cristo olhava, é o Espírito Santo que vai mudar o seu olhar. Se você quer falar como Cristo falava, é o Espírito Santo que vai mudar o seu tom de voz. Se você quer reagir como Cristo reagia, é o Espírito Santo que vai lhe dar essa reação. Se você quer ter o domínio próprio como Cristo tinha, é o Espírito Santo que vai lhe dar esse domínio. Se você quer ter a santidade que Cristo tinha, é o Espírito Santo que vai trazer a você essa santidade. Você percebe? Sem o Espírito Santo, não há Cristo em nossa vida. Agora, a questão é que muitas vezes nós nos contentamos com pouco, muito pouco, quando na verdade existe mais, muito mais. Por isso, queridos amigos, a minha insistência durante todos os dias da semana na sala 57, no jejum, em falar do Espírito Santo, não é para que isso se torne cansativo a você. E a questão não é o quanto você já ouviu dizer isso. A questão aqui é o quanto isso já é uma realidade na sua vida. Essa é a questão a ser respondida. É isso que você tem que levar em consideração. Não é o quanto eu falo, mas é o quanto você já evidencia. Então você quer ser igual a Cristo, assim como eu quero? Peça agora o batismo do Espírito e peça que o Espírito leve você ao estudo da Bíblia, aonde você vai encontrar o Cristo revelado, e ao você se deparar com esse Cristo revelado, peça ao Espírito que leve você a viver aquilo. Para terminar o nosso jejum, eu quero dar uma tarefa muito simples para você. Muito simples mesmo. Quero que você abra sua Bíblia e leia o livro de Mateus. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Por exemplo, vou dar aqui para você um exemplo, tá? No livro de Mateus, capítulo 12, nós olhamos Jesus como ele se comportava em relação ao sábado. E talvez a observância, a guarda do sábado não seja ainda uma verdade para você. Mas você e eu estamos estudando que precisamos imitar a Cristo. E você está vendo aqui que Cristo obedecia à lei de Deus, inclusive o sábado. Então eu quero fazer um convite a você. Após você ler Mateus capítulo 12, verso 1 a 8, eu quero que você converse com o Espírito Santo, abrindo o seu coração sobre o que você acabou de ler que Cristo fazia. E eu quero que você peça ao Espírito que ajude você a imitar o exemplo de Cristo. E da mesma forma como você fez ou irá fazer com esse pedaço da Bíblia que eu estou pedindo para você ler, você também vai continuar lendo os evangelhos. E a cada dia você vai ver como Cristo se comportava em determinada situação. E é exatamente aí então que você tem que pedir ao Espírito para que você consiga imitar o exemplo de Cristo. Que Ele lhe dê o poder, que Ele lhe dê as condições para que você seja igual a Ele. Percebe? É exatamente desta forma que você e eu vamos conseguir imitar o nosso modelo, que é Cristo Jesus. Quero agradecer a sua companhia no jejum de hoje, dizer que foi muito bom ter você conosco. Se você quiser continuar a mandar o seu pedido, pode mandar. Lembre-se dos nossos dois propósitos de oração. Primeiro, é para que Deus use você nesse ano ainda para salvar alguém para o reino. Segundo, precisamos interceder para que Deus nos ajude diante dessa pandemia. Enquanto gravava aqui os áudios, acabei de receber a notícia que um amigo meu morreu de Covid, queridos amigos, aqui numa cidade ao lado da minha. Percebe como isso é terrível?
Que Deus conforte a família desse meu amigo. E eu quero convidar você a se tornar, junto comigo, uma pessoa de oração. Como eu digo todas as vezes, vamos entregar o nosso jejum, mas não saiamos da presença do Eterno. Que a graça de Deus o Pai acompanhe você. Que o Espírito Santo seja o seu guia e que Jesus seja refletido na sua vida no dia de hoje. E se Ele nos permitir, amanhã estaremos juntos na sala 57. Um abraço carinhoso do seu amigo Wellington Ribeiro.